Olá, boa noite, mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correa, psicoterapeuta na linha junguiana, e temos a proposta de semanalmente, aos domingos, às 20 horas, fazer essa conversa aqui com vocês, abrindo a possibilidade de vocês trocarem conosco as demandas da vida, do cotidiano, mas para a gente ficar aqui na expectativa, porque ainda é um quadro novo, a gente sempre tem a proposta de trazer um conto, um mito, ou alguma narrativa que possa servir de fio condutor para iniciar as nossas conversas. Então eu sempre trago aqui algum texto, alguma coisa para a gente iniciar essa conversa. E na medida da necessidade, do possível, quando vocês virem, assistirem essa gravação, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para poder fazer perguntas aqui nos comentários, e na medida do possível de tempo e da demanda que for colocada ali, a gente vai fazer um trabalho, vai fazer uma análise, vai fazer uma resposta, talvez até fazer a gravação de algum vídeo sobre a pergunta ou sobre a demanda sugerida ou proposta de alguma maneira ali nesse comentário. Então fiquem super à vontade para sempre trazer isso para nós. Estou ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube, então se eventualmente alguém entrar e quiser participar dessa conversa, fiquem à vontade para nos acionar aqui. Hoje, o mito que nós vamos falar a respeito é da mitologia grega ainda. Eu ainda não trouxe mitos de outras mitologias, né? Ainda não trouxe histórias de outras mitologias, mas em breve isso vai mudar, vai começar a ter uma variação aqui. É que eu gosto muito de mitologia grega e no Ocidente ela é amplamente difundida, não é raro as pessoas saberem de Zeus, de Afrodite, né? Marte, que é uma versão, né? O Ares é da grega e o Marte, que é a mesma coisa, mas muda o nome na romana. Aliás, tem vários, né? Todos os deuses, ou quase todos os deuses da mitologia grega foi replicado na mitologia romana, com algumas variações de narrativas, e os nomes mudaram também. Então, algumas semanas atrás, eu trouxe o mito de Ares. E hoje a gente vai trabalhar o mito de Semele, né? Semele, ela é uma princesa, e esse mito não é exclusivamente dela, né? Esse mito sempre envolve outros dois deuses de alta envergadura, que é Zeus e Hera. Um dos livros que eu estou utilizando é Semele, Zeus e Hera, que eu vou estar aí nos comentários se tiverem alguma curiosidade. E eu uso sempre essa coleção de mitologia grega do Junito, que também está aí nos comentários. Para saber sobre o mito de Semele, no segundo volume, se vocês tiverem curiosidade de ampliar essa história, essas informações que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, só para dar as indicações de quais são os materiais que a gente utilizou. Muito bem, vamos lá então para o nosso mito de hoje. Semele, ela é uma princesa de Tebas. Ela é filha de Cadmo e Harmonia. Cadmo, eu tinha até feito a árvore genealógica dela. Depois eu posso trazer para vocês também, mas ela né, vem de uma linhagem, né, e que por incrível que pareça, Zeus é o tataravô dela, se eu não me engano, né, mas ele é um ser imortal, então isso é natural, e aí ele acaba, né, contribuindo e tendo ali a sua linhagem em Cadmo, que é o pai dela, que é o rei de Tebas, que é casado com a Harmonia, que é a filha de Afrodite com Ares. Né? Então, ela é nada mais, nada menos do que neta de Afrodite, né? Filha de Harmonia e neta de Afrodite. Então, isso é mais um indicador da beleza que certamente essa jovem tinha. Ela era muito amada pelo pai, né? E tinha uma íntima relação com esse pai. Isso é uma informação importante ao longo do contexto da análise desse mito. E ela cresce nesse lar sendo muito cuidada, amada, amparada, especialmente por esse pai.
Mas quando chega a idade dela se casar, né, eles têm ali uma relação interessante. Quando tem nada que seja efetivamente considerado como pedofilia, mas, né, até porque, né, na mitologia isso não é irrelevante. Infelizmente, Zeus é uma das criaturas que realmente não leva isso em consideração. Mas não efetivamente essa demanda de pedofilia em relação ao pai com a filha, mas tem uma relação psíquica ali envolvida que a gente vai analisar mais lá na frente. Mas quando chega a idade dela se casar, ele acaba elegendo um outro príncipe de um reino, né, que era comum, essas uniões arranjadas, né, Atman, que ela rejeita completamente. Ela não tem o menor interesse de se casar com esse homem que ela não ama, e ela não queria ser dada como esposa para esse príncipe, mesmo tendo uma relação muito bacana com o pai, muito íntima com o pai. Ela, dessa feita, ela não queria ser meramente conduzida ao altar com esse homem que ela não amava. Concomitantemente, ela também era sacerdotisa do templo de Zeus, e aí ela vai pedir aos deuses que a socorram desse matrimônio que ela não deseja. Então, na ocasião, né, por conta da demanda da mitologia, estava lá fazendo a oferenda e as orações para esse deus, para Zeus, e ele escuta as orações de Semele, vem até ela, sem que ela veja, obviamente, ele transfigurado de ave, de uma águia, que é um animal de poder desse deus. Ele vem, sobrevoa, observa ela fazendo a oferenda e acompanha. Depois que ela termina, ela vai se banhar no rio, porque ela está toda ensanguentada, ela mata um touro ali para fazer oferenda para esse deus, que era comum nessa mitologia. E aí ele se apaixona por ela e fica ainda acompanhando toda a demanda dela ir lá no rio, se lavar e se reestabelecer dessa oferenda que ela acabou de fazer e dessa oração que ela pede para que a livrem desse casamento malfadado. Zeus atende os apelos e o pedido e a oração dela. Ele se transfigura de um homem humano e vai até ela e estabelece ali um romance, né, um relacionamento, porque ele está completamente apaixonado por ela. E ela, a partir de então, também manifesta toda essa paixão por este Deus, que ela até então, ela passa a saber dessa divindade desse ser humano, e ele passa a frequentá-la com bastante frequência, né? Ele passa a visitá-la com bastante frequência, e eles estão absolutamente apaixonados. Só que ele não se revela, porque ele está ali escondido, ele só vem à noite, fica com ela lá, e quando chega de manhã, ele vai embora para os afazeres de Deus, volta para a família, né? Volta para a esposa, volta para Hera, e toma ela fica ali, a princípio, nenhum problema nessa condição de ser visitada, né? Eventualmente, não é uma coisa de constância, né? De todos os dias, mas ela fica muito feliz e envaidecida de estar tendo um relacionamento avassalador com o Deus do templo, onde ela também é sacerdotisa, e ela fala aos quatro ventos que ela está se relacionando com nada mais, nada menos que Zeus. E as pessoas no entorno não acreditam nela, acham que ela está mentindo, em especial as irmãs, ficam instigando ela para que ela mostre esse Deus, né, para que ela se apresente com ele efetivamente, mas ela acaba, né, não tendo muito o que fazer, porque afinal de contas ele tem as demandas dele lá. Tanto que nesse meio tempo tem algumas questões aqui que a gente vai fazer algumas inclusões no processo de análise. Mas há um certo tempo ela acaba engravidando de Zeus, e aí, junto com as dúvidas, porque as irmãs e o entorno acabaram plantando a dúvida de será que ele é mesmo Zeus, né?
que está aqui se relacionando comigo. E aí ela acaba fazendo, era a essa altura, quando ela está grávida, já toma conhecimento que o marido está de novo pulando cerca, né? Se relacionando com mais uma amante. E ela se transfigura de uma velha e vai se aproximar de Semele e faz amizade com essa jovem que é imatura, né? Não mede muitas consequências e não tem muita malícia de vida, né? E acaba ali se confidenciando com a própria Hera transfigurada de uma velha serva. E tem muitas versões, né? Em algum momento ela se aproxima a tal ponto que ela acaba sendo uma das servas ali da corte de Semele. E aí a Semele se confidencia, né? Faz desabafo ali com ela, e essa velha, que é a Hera, acaba plantando, aumentando ainda mais a dúvida. Puxa vida, mas será que ele é mesmo? Se ele for, né? Se ele fosse esse Deus, ele não precisaria ficar se escondendo, né? E planta um pouquinho mais de dúvidas, né, na cabeça daquela jovem princesa. E aí a Semele acaba pedindo o conselho dela, mas o que você acha que eu tenho que fazer para poder comprovar que é Zeus, né, o meu amado? E aí Hera propõe para que ela peça uma bênção, né, peça para que Zeus se comprometa, né, faça um juramento para que ele dê o que ela precise, dê o que ela queira. E aí, quando ele fizer esse juramento, ela faça o pedido para que ele se revele para a própria Semele em todo o seu esplendor, porque quando o Zeus vai até ela, ele vai transfigurado no corpo de um mortal, no corpo de um homem. E aí passa, né? No próximo, quando Zeus vem de novo encontrar com Semele, ela tá lá toda angustiada, triste, a essa altura já com um monte de dúvidas e absolutamente comprometido com um plano que foi traçado por Hera, sem que ela soubesse. E aí eles estão às margens do rio Estige, que é um rio sagrado, e ela pede tem várias versões, tá, gente? Tem várias aí, tem uns que falam que ela tava lá chorando e tal, e aí Zeus, meio que sem saber o que fazer, vai lá e propõe, né? Fala o que você quer que eu faça para você, lá comportamentos que a gente sabe que ainda são recorrentes hoje, né? E outras ela simplesmente pede mesmo para que ele faça uma bênção para ela, né? Que conceda um pedido, um desejo que ela tem em mente. E aí, quando ele faz o juramento ali às margens do rio Estige, que é um rio sagrado, que nem os deuses podem romper o compromisso que eles façam ali, ela pede para que ele se revele em todo o seu esplendor. E aí, nesse momento, Zeus fica consternado, porque ele sabe o desfecho desse pedido e tenta ali dissuadi-la para que ela não leve a termo esse pedido. E aí, sem alternativa, porque ele fez o juramento em cima desse rio sagrado, ele vai embora e no próximo encontro, quando ele vem visitá-la, ele vem transfigurado de Zeus, né? Sem nenhum filtro, podemos dizer assim. E se mostra em todo o seu esplendor, em toda a sua potência, em toda a sua glória. E isso é insuportável para um mortal. E aí, Semele o avista, vê, tem a comprovação, né, de que ele de fato é Zeus, mas por ela ser uma mortal, ela não suporta todo esse esplendor, porque ele é o deus do raio, o deus dos trovões, e isso fulmina essa mortal completamente, e ela morre ali naquele momento. E Zeus está ali triste e tal, mas ele percebe que entre as cinzas tem um feto mal acabado, e ele rapidamente recolhe esse feto, que é o filho dele, recolhe esse feto, abre uma fenda na coxa, coloca ele na coxa e fecha, e termina a gestação dessa criança divina na coxa de um deus divino. Em paralelos diferentes, em contextos diferentes, Deus já havia parido Atenas da cabeça, né? Agora ele vai parir Dionísio,
que é o filho que nasce da coxa de Zeus, quando ele termina o tempo de completar o tamanho daquela criança, né, do bebê, ele pare Dionísio ali naquele contexto, e Semele, que foi fulminada, vai para o inferno, né, vai para o Hades. Hera está sempre muito atenta, sabe que o plano dela funcionou, mas que o filho, né, que estava sendo gestado por Semele sobreviveu, né? E aí Zeus, sabendo que sabendo a mulher que ele tem em casa, que ela não vai dar trégua, que não vai dar por fim nessa corrida, né, nessa vingança que ela sempre faz com as amantes dele, ele entrega o filho de quando nasce para Hermes. Tem algumas versões, mas entrega para Hermes, uma das versões entrega para Hermes, e ele leva esse filho para ele ser criado pelas tias, né? Pelas tias de... Oi, olá, sejam bem-vindos. Pelas tias de Semele. E aí Hera não deixa quieto, né? Faz esses tios enlouquecerem, matarem os próprios filhos, né? E se matarem em seguida. Zeus consegue salvar de novo Dionísio e entrega ele para ser criado, né? Transforma ele em bode, para Hera não encontrar mais esse filho, transforma ele em bode e leva para ele ser criado pelos sátiros e pelas Nêmenes no fundo de uma gruta. E essa criança se desenvolve lá, e aí o mito de Dionísio é gigante, então não vamos aprofundar, né, todas as histórias, todas as narrativas e as experiências e as peripécias de Dionísio. Mas não podia deixar de mencionar, né, esse Dionísio, porque ele cresce, ele se desenvolve e ele acaba sendo um dos deuses mais poderosos do Olimpo. É importante dizer que em algumas das versões também ele é considerado renascido, por isso que ele tinha a chance de ser o único deus que pudesse substituir Zeus no Olimpo. Porque antes dele ser Dionísio, que é uma história pregressa, ele é Zagreu, que é o filho dele com Perséfone, que na ocasião ainda não era Perséfone, era Core, a filha de Deméter. E esse filho, a Hera também descobre, sequestra essa criança e entrega para os titãs. Estou resumindo bem, tá, o conto. Entrega para os titãs, e os titãs devoram essa criança, né? Eles desmembram ele, porque é uma característica dessa mitologia de Dionísio, desmembra essa criança, cozinham ele e comem ele. Zeus fica procurando desesperadamente o filho que ele já ama, né, passionalmente, incondicionalmente, e quando ele encontra, ele sabe, né, se dá conta que o filho foi devorado, mas esse banquete que os titãs fazem, né, eles acabam sendo surpreendidos, e Atenas, outras versões também, Atenas acaba poupando, né, resgatando o coração de Zagreu. E aí Dionísio, o Zeus, quando descobre, né, tudo isso que tinha acontecido, ele vai lá e simplesmente fulmina os titãs. E aí é uma outra história, né, dá uma conversa grande sobre isso, mas né, porque isso é pregresso a Dionísio, é uma das orientações de como nasce, né, os seres humanos, os homens, né, que nasce das cinzas desses titãs fulminados por Zeus, que haviam comido os Zagreu, que eram divino também, né, filhos de Zeus e Core na ocasião. Então havia, né, uma das questões das demandas, em algum momento eu posso trazer isso, mas é uma das questões das demandas que dizem que nós temos a divindade e a crueldade, né, que é personificada pelos titãs, e a sacralidade personificada por Zagreu. E aí, como foi resgatado esse coração tem várias versões também, mas uma das versões fala que ele faz um chá
com o coração. Algumas dizem que o próprio Zeus toma esse coração de Zagreu e tendo coito com a Semele, acaba engravidando Semele do novo Zagreu, que passa a ser Dionísio. Outras versões dá conta de que a própria Semele tomou esse chá e aí engravidou do Dionísio, que já era filho de Zeus, que sofreu tudo aquilo que aconteceu lá com os titãs. Então, uma das muitas demandas de Dionísio é essa dinâmica do renascimento, né? Então, ele é o renascido 2 vezes, é o desmembrado, né? Então, tem um monte de contextos aí que ele se desenvolve ao longo da história, né, da mitologia de Dionísio. Mas ele acaba se tornando o único deus que ocupa uma cadeira no Olimpo, que era a cadeira de Hestia. Hestia declina do lugar dela na corte, ali no Olimpo, né, nos 12 deuses que conduzem o Olimpo. E aí Dionísio passa a ser o único deus que é um dos 12 que é filho de uma mortal, né, filho de Zeus e filho da Semele, que é a mortal. E aí tem um monte de histórias em relação a Dionísio, continua perseguindo ele continua escapando, e aí ele tem lá toda uma história lindíssima e riquíssima, que em algum momento a gente pode trabalhar aqui. Mas ele crescido, desenvolvido, sendo o Deus que ele passa a ser, né, que ele conquista, que ele se desenvolve, ele decide ir até o Hades e resgatar Semele, negocia com Hades acaba concedendo, e a Semele é levada ao Olimpo. Ela é transformada em deusa, muda de nome, ela passa a se chamar Tione, que é uma característica interessante quando faz a mudança de nome, que houve uma profunda transformação no contexto daquele personagem. Então ela passa a se chamar Tione, é elevada ao Olimpo, transformada em deusa e passa a ser inclusive venerada, e ela passa a ser a patrona dos frenesis e das cortes que aconteciam para Dionísio. Enfim, o mito acaba aí, né? Então eu achei interessante trazer um pedacinho também do Dionísio, porque tem essa redenção de Semele, né? Depois de um longo período, né? Porque pensa, Dionísio cresce, né? Se desenvolve, adquire poder suficiente, autonomia suficiente para poder descer ao Hades, que isso também é uma coisa rara. Dos deuses, eu acho que só Eros, que é o mensageiro, que tem essa autorização, né, e essa habilidade de ir até os infernos. Perséfone, que fica lá um tempo no Hades, que é a esposa, né, da deusa do Hades, a rainha do Hades, casada com Hades, que pode voltar, né, ficar com a sua mãe, Deméter, uma parte do ano, a outra parte ela fica lá. E o Dionísio, eu não lembro de ter lido um outro deus que vai e volta como esses 3. Então ele é muito poderoso mesmo, porque não é para ficar indo, batendo, voltando lá no Hades, né? O Hades é o Hades, que é uma característica que a gente também pode trazer, que é um mito gigante do Hades. Mas o Hades é o deus dos infernos e ele rege o Hades. Então o Hades ele é colocado tanto para o nome do deus que rege o local, e o local também é chamado de Hades. Então os infernos também é chamado de Hades. Então, mas eu achei interessante trazer esse pedacinho aí do Dionísio, justamente para poder contar a redenção de Semele e o resgate dela e a transformação que ela passa aí. E aí a gente agora vamos entrar na análise, né, um pouquinho da análise desse mito, para poder destrinchar um pouquinho esse contexto. Então assim, a gente começa, né, a chamadinha, eu menciono na arte de chamada, eu menciono que é o arquétipo da amante. Zeus teve muitas amantes, mortais, semi-mortais, imortais, as deusas todas quase tiveram alguma relação ali com esse Zeus, né, que é o pai de todos, extremamente poderoso. E é interessante que Semele é a única que é tratada na mitologia, né, e especialmente na análise, como a personificação do arquétipo da amante.
Então aqui o convite para essa análise é justamente a gente olhar especialmente para esses três deuses e também olhando um pouquinho para o Dionísio, não como entidades exclusivas, mas pela ideia que eles representam, que é o arquétipo que eles representam e como isso se manifesta em nossas vidas, seja de maneira gradual, leve, percebida, né, consciente ou inconscientemente. Então vamos lá. Como essa Semele é a única que é efetivamente tratada como a amante, né, embora Zeus tenha tido muitas, ela é nada mais nada menos que a mãe também do Zagreu antigo, que se transforma em Dionísio e que passa a ser esse deus que a gente acabou de falar aqui um pouquinho. Então, é muito legal, eu gosto muito da abordagem que o Hans ele fala nesse livro aqui, sobre a demanda da amante como fator que de alguma maneira transforma-se em equilíbrio desse relacionamento. É muito paradoxal isso, gente. Eu trabalho com os meus clientes que têm alguma demanda nesse contexto, né? Quase sempre, mas a gente sempre tem que entrar com um certo cuidado nessas abordagens. Mas é interessante que quando acontece o processo de traição no relacionamento, né, quando existe uma terceira pessoa dentro desse relacionamento, não é essa pessoa efetivamente que traz o transtorno para essa relação. Essa relação já está deveras desgastada, com um monte de problemas, e é por isso não poupando e não minimizando as funções, né, dessa terceira pessoa, independente do contexto, mas essa terceira pessoa só é capaz de se fazer presente por conta das demandas de como as duas partes do casal estão se relacionando dentro desse relacionamento. No caso de Hera e de Zeus, existe uma disputa de poder, e aí a gente precisa voltar um pouquinho a história, sem aprofundar os mitos, porque são imensos, mas a origem, né, desses dois deuses, a Hera, são irmãos, né, são irmãos primordiais. A Hera é a irmã mais velha, e na antiguidade tinha Cronos e Reia, que são os pais, que, dado o momento lá, o Cronos ele recebeu uma revelação do oráculo lá, que ele haveria de ser deposto do seu reinado por um dos seus filhos. A partir de então, ele decide que ele vai comer todos os filhos para ele não correr esse risco de ser deposto. E aí, quando Rhea paria o filho, ele tinha que entregar para Cronos, e Cronos comia esse filho. Quando chegou a vez de Zeus, que é o caçula, ela resolveu que não ia entregar, e aí ela entrega uma sacola cheia de pedras, o Cronos come sem se dar conta que não havia criança alguma ali, e ela entrega a Zeus para Hera, que é a mais velha, fugir com ele, né? Esconder Zeus das vistas de Cronos para criar ele longe dali daquele contexto. Então Zeus ele cresce, cuidado por Hera, que passa depois a ser a sua esposa, mas ela é a mãe cuidadora desse Deus criança, né? E aí, ao longo desse processo, eles acabam se apaixonando. Hera e Zeus. E fica ali naquele contexto e tal, e chega uma hora que Hera cansa, né? Porque até esse relacionamento também é em segredo. A Hera faz, às vezes, não de amante, mas do segredo que acontece com as amantes, com o Semele especialmente. A Hera tem esse movimento inicial com esses Zeus. Eles começam um relacionamento avassaladoramente apaixonados, mas escondidos de toda a família. Chega uma hora que Hera cansa de estar escondida, que é comum, né? Relativamente comum quando existe esses relacionamentos que há um terceiro envolvido, quase sempre os amantes, não necessariamente só as mulheres, homens também. Chega um momento que cansa de ficar na obscuridade, né, no segredo, sem poder se relacionar de fato, sem se preocupar em serem vistos, e acaba criando uma demanda ali para o parceiro.
E a Hera foi uma das primeiras, né, nesse relacionamento, especialmente com Zeus, ela foi a primeira a causar essa cobrança. E aí ela incentiva Zeus a dar vida para a profecia que foi revelada pelo oráculo, para que ele vá lá e destrone o pai e assuma o poder, né, da família toda. E é isso que acontece, ele está absolutamente apaixonado, ele faz, né, ela fala que só vai continuar se ele for lá resolver esse problema, e ele vai lá e resolve isso, que também é uma história gigante, não cabe aqui, mas tem essa dinâmica dele ir destronar o pai. Quando ele destrona o pai, ele muda completamente todo o contexto familiar, casa com Hera, por isso que Hera é a esposa primordial, é a esposa oficial de Zeus. Mas aí eles, quando tem esse processo de mudança de status no relacionamento, eles acabam tendo que assumir responsabilidades que provavelmente eles não haviam se dado conta que teriam que assumir. E aí, nesse contexto, eles acabam, né, se desenvolvendo nesse relacionamento, criando uma imensa disputa de poder. E aí, assim, gente, é interessante, a gente está focando especialmente nessa dinâmica do contexto do relacionamento, que há um terceiro, que há um amante aqui, que vem corroborar para alguma movimentação dentro do status da movimentação que está acontecendo nesse relacionamento. O mito é gigante, ele tem um monte de outras reverberações, mas a gente vai se deter sobre esse tema aqui. Então, assim, dentro desse tema, existem duas demandas interessantíssimas, porque Zeus se desenvolve e é interessante vocês começarem a ouvir, né, essas histórias dos mitos, tentando se reconhecer em maior ou menor grau dentro das nossas próprias vidas, porque é assim que a gente consegue fazer as percepções, os insights, as dinâmicas de como está se desenvolvendo nesse contexto. E aí, quando Zeus ele acaba assumindo toda essa parte, essa demanda, ele tem uma ferida ancestral, porque ele é o filho que foi ocultado do pai, então ele cresce sem a figura de um masculino, de uma figura masculina, e sempre direcionado para o contexto da figura masculina ser quem era Cronos, que comia os filhos. A Hera, por sua vez, ela acaba se desenvolvendo sempre com essa ressalva de que esse masculino, que era o pai dela, causou uma série de problemas para a mãe e para a família toda, e aí ela acaba se relacionando de maneira muito difícil, né? E sempre temendo que esse masculino vai fazer alguma coisa negativa. Para ela não se sofrer as possíveis demandas dessa inter-relação negativa, né, ela acaba assumindo, né, a família como um todo e toma as rédeas, e ela acaba sendo uma das personificações do patriarcado na figura do feminino, né, porque ela rege os acordos, o matrimônio, porque é um dos acordos primordiais. Ela tem essa dinâmica do conciso, do contexto que está ali estabelecido. E ela é muito rígida em tudo isso, porque ela acaba desenvolvendo um medo não declarado desses relacionamentos, porque ela viu a mãe. Então, assim, por mais que negue, por mais que não perceba, por mais que nem se dê conta de que isso aconteça, de alguma maneira isso acaba reverberando na vida de Hera e na vida de tantas outras pessoas, não exclusivamente do feminino. Essa relação acaba impregnando esses dois personagens primordiais que são potências, né? E aí, os dois, embora Zeus se relacione, case com essa Hera, ele também tem uma dinâmica interessantíssima, que é a relação de Hera, mãe dele. Percebem a dinâmica interessante que está ali constelada? Que é muito difícil de você romper essas demandas? E aí, inevitavelmente, não que ele não ame Hera, não que ele não se relacione efetivamente com Hera, mas só que tem sempre essa demanda de disputas de poder. O problema primordial, acho que essencial do relacionamento entre Hera e Zeus é justamente quem é que pode mais.
né? Ela, porque ela, de alguma maneira, ela se sente tutora desse pregresso Zeus criança, né? E de alguma maneira, embora ela se apaixone por ele, case com ele, existe também a informação experiencial de ela ter sido mãe, né? Cuidadora desses Zeus. E existe a rejeição desse Zeus, pai de todos, onipotente, né? Dessa esposa que em alguns momentos se mostra muito como essa força de matriarcal, sabe? De mãe em relação a Zeus. E ele, de alguma maneira, tenta fugir disso, né? Tenta quebrar esse estigma que acontece ali. Diante disso, é por isso que quando o conflito, né? O Hans ele traz isso de uma maneira magistral, que quando o conflito fica deveras insuportável e insustentável dentro desse relacionamento, porque é quem pode mais, né? Quem é que vai continuar tendo essa queda de braço dentro do relacionamento, quem é que tem mais razão, quem é que tem mais poder, quem é que tem mais súditos, quem é que os súditos obedecem mais, literalmente poder. Chega um momento que a maneira que encontra para ter vazão de escape, para que tudo não exploda, que tudo não quebre, que tudo não se dissolva, existe o terceiro fator. O terceiro fator acaba entrando como alívio dessa tensão. Porque você tem que, de alguma maneira, canalizar atenção e esforço para um terceiro que chega. Seja o Zeus, o homem Zeus, aí a gente já começa a conversar sobre a dinâmica arquetípica, né? Quem é que vocês reconhecem, quem é que se reconhece eventualmente como homens Zeus, como mulheres Eras e mulheres Semilis. Zeus, de alguma maneira, ele busca em Semele a jovialidade que ele encontrou na Hera, antes mesmo dele se tornar o pai de todos, antes mesmo dele ir lá confrontar o Cronos, que era o pai de todos. E aí ele encontra em Semele essa jovialidade, e ainda por cima é moldurada pela mesma atmosfera, ou por uma atmosfera muito similar, que era do segredo. Lá com Hera, quando que ele cresce e tal, com Hera que eles começam a se relacionar e se apaixonam, eles vivem na clandestinidade, para que ninguém soubesse efetivamente que eles estavam apaixonados. Isso é muito instigante e estimulante nessa dinâmica arquetípica, nessa dinâmica psíquica de homens que têm uma característica, né, mais associada, mais identificada com esse personagem que é o Zeus. Por sua vez, Hera tem essa dinâmica de estar sempre no controle, porque lá, pregressamente, a Rhea atribuiu a ela essa condição de cuidadora, né, de cuidar dos destames da família, porque ela é intimamente responsável pela atuação de Zeus de libertar, entre aspas, a família de Cronos. E responsável por uma nova ordem, como foi estabelecida a partir de então. Então ela tem efetivamente poder. Oi, Andréa, tudo bom? Seja bem-vinda. Ela tem efetivamente poder. O problema é que ela fica sempre nessa disputa de quem é que pode mais, ela e Zeus. A Semele, por sua vez, vamos lá. Bom, aí quando Semele chega, né, ela tem que ir lá para restituir o relacionamento, porque a amante, né, o terceiro fator, e olha, fazendo parênteses aqui, a amante não é só a pessoa de carne e osso, né, não é só uma terceira pessoa dentro desse relacionamento. Você pode encarar as amantes como as distrações, o trabalho, né? As pessoas acabam casando com o trabalho, literalmente, não é? Acabam colocando todo o seu esforço e a sua dedicação focado para essa atividade dentro da vida, negligenciando muitas vezes a esposa, a família, o lar, porque não suporta muitas vezes esse confronto intenso que acontece ali dentro. Sem passar pano, não se trata de passar pano, se trata de constatações, gente, se trata de percepções de como é que isso funciona. E aí, a Semele, por sua vez, vamos analisar. A Semele, lembra o conto?
A Semele também estava ali destinada, primeiro, a relação com o pai, que ela tem muito fortemente, e é um pai que, se vocês forem observar, ele é o lendário Cadmo, então ele é um pai que também é mais velho, assim como Zeus, que também tem muito poder, assim como Zeus, né, dadas as devidas proporções de divindade e de mortais. É um pai que é autoritário, porque ele está decidindo com quem que ela deveria se casar, então, por mundo, né, é um rei, é o rei de Tebas. Então, assim, os paralelos e as similaridades com a figura paterna e a figura de Zeus, o amor de Semele, são gritantes, são explícitas aí. E, ainda por cima, se vocês analisarem um pouco mais, a gente tem que lembrar que ela foi dada a casamento, né? Ela foi indicada a casamento para um príncipe que ela nega também. Que ela não quer se relacionar com aquele príncipe e ela vai lá fazer oração para Zeus resgatá-la. De alguma maneira, é como se ela também colocasse Zeus como terceira pessoa nesse relacionamento que supostamente iria se estabelecer com o Atma, e que já, de alguma maneira, ali nessa relação que ela tem com o pai, já se estabelece ali em relação a esse pai, que ela acaba substituindo inconscientemente por esse novo pai de todos, nada menos que o pai de todos. Então, ela também, de alguma maneira, ela personifica essa atração do terceiro fator para poder equilibrar a relação onde eles estão postos. Né, os amantes, de modo geral, é interessantíssimo que a gente tende a olhar para o terceiro elemento sempre como um fator que desagregue o contexto original. Mas se vocês olharem, se a gente olhar para a dinâmica dos triângulos amorosos, né, o triângulo por si só é um fator geométrico que na arquitetura, né, e nos designs de modo geral, a gente olha para isso como um fator de equilíbrio. Então, corriqueiramente, gente, os triciclos dão uma estabilidade sem igual ali para a brincadeira, né? Bicicleta tem ali a possibilidade de você cair de um lado para o outro. O triciclo não, te dá uma estabilidade, te dá um equilíbrio. Uma pessoa mais velha que usa uma bengala, né? De alguma maneira existe ali uma terceira perna que ajuda no equilíbrio de locomoção desse indivíduo. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. Então, se a gente olhar para a dinâmica do terceiro elemento, pragmaticamente não é para desestabilizar, muito pelo contrário, é para dar algum equilíbrio. Porque quando você tem que canalizar a atenção para essa amante ou para um filho doente, que não que ele seja amante, mas é um terceiro fator que é colocado ali naquela relação absolutamente desgastada, em que ninguém para conversar e ninguém para resolver nenhum problema, quando existe uma demanda maior do que os próprios problemas, você acaba fazendo a união desses dois pares em função de um objetivo comum. No caso da Semele, Zeus queria ficar com a amante bonitinha, bacaninha, que não queria problema, e deixar ela lá dentro de casa, né, tocando o social. Mas é interessante essa brincadeira de terceiro elemento, né? E aí é muito bacana, porque o contexto de desenvolvimento desse mito, ela inadvertidamente, a Semele acaba acionando um aspecto de Hera que também vive nela. Quando ela se deixa levar pelas dúvidas, pelas interrogações das irmãs e depois absolutamente vulnerável, se deixa induzir pelo próprio estratagema da própria Hera, né, ela está saturada dessas circunstâncias de escuridão, de segredo, assim como Hera fez lá atrás. Interessante, né? A repetição dos padrões. Eu adoro falar isso para os meus clientes. Gente, vamos resolver o que dá para resolver na circunstância atual, com as pessoas atual, porque inadvertidamente podemos mudar cenários, mudar personagens, e aí esses padrões recorrentes acabam sendo de novo
experienciado por indivíduo. Então, ia falar bacana, porque eu acho, do ponto de vista de estudo, né, pedagógico, é interessante, não podemos negar, é bonito de ver a dinâmica, como funciona, né, é redondinho, é a gente que tem que estar atento para não ficar refém desses padrões recorrentes sem nenhum ajuste, nenhum aprimoramento. E aí ela acaba caindo na orientação da própria Hera e promove o próprio aniquilamento. Outra questão importante, antes de a gente avançar aqui no Semele, outra questão importante na estabilidade desse casamento que já está absolutamente deteriorado, gente, e isso é muito comum, pelo menos os clientes me trazem essas histórias, a gente vê em televisão, né? A gente vê em novela, a gente vê em filmes, que quem é sempre o bode expiatório, quem é que morre, normalmente é o amante, né? É a amante, é o amante, é esses caras que desaparecem da história. E aí é a chance, quando isso acontece, se vocês... Veja, tem aí a dinâmica da Semi, que a gente já vai voltar, mas no relacionamento do casal, que também tem um relacionamento deteriorado, quando se dão conta de que há um terceiro fator premente ali, fazendo a estimulação de uma movimentação interessante, é importante vocês estarem atentos para o que é que dá para ser revisto. Porque, inadvertidamente, é muito comum que as pessoas fulminem a amante, né, eliminem a amante do contexto. O marido volta para casa, a mulher volta para casa, e eles continuam o relacionamento do ponto onde pararam antes desse terceiro fator chegar. Então, assim, alivia um pouco a tensão, alivia um pouco o conflito, o poder ali está um pouco arrefecido, mas é uma questão de tempo para esse movimento recomeçar, né, esse conflito começar a ganhar atenção novamente e, de novo, ter consequências de fazer essa movimentação. Quando isso acontece, gente, se vocês fazem parte desse contexto, de novo, não necessariamente uma pessoa externa entrando dentro desse relacionamento, mas um monte de outros contextos que poderiam estar aí sendo a outra ponta do tripé, é importante vocês sentarem e falarem claramente das demandas que estão acontecendo dentro do relacionamento. O que é que dá, o que é que não dá mais, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que já não dá mais, não, que eventualmente até gostou, mas hoje já não gosta mais. É importante ter sinceridade dentro do relacionamento. Enquanto não houver essa sinceridade de inclusive, reconhecer as próprias fraquezas, os próprios limites, sem querer suplantar isso de maneira mágica ou enganosa, através de violências, enganos, máscaras, representações, enquanto isso não for de fato trabalhado, reconhecido e ajustado, vocês estarão à mercê dessas intercorrências eventualmente. Indo para a Semele de novo, como condição de amante, efetivamente. Por mais doloroso que seja quando acontece esse fulminamento de Semele, que no caso morre e vai para o Hades, ela fica lá por um bom tempo, revendo todas as demandas, fazendo uma reconstrução da próprio ser, mas para a gente traduzir aqui para o nosso dia a dia, quando o parceiro que é casado, ou a parceira que é casada, que tem um relacionamento oficial, termina esse relacionamento com a pessoa que tem essa característica de Semele, de amante, muitas, especialmente mulheres, ficam absolutamente arrasadas, especialmente quando ainda não estão prontas para abrir mão desse parceiro. Porque acabou canalizando e direcionando um monte de temáticas ali, lembrando, gente, as condições possíveis das associações de pais, sabe? Inconscientemente acaba buscando parceiros que são similares aos pais, sejam eles bons, não tem aqui juízo de valor, mas com características análogas ao próprio pai.
Quando existe esse rompimento, é importante as pessoas que têm esse padrão Semele estarem atentas que, por mais que seja doloroso, que mais que seja devastador, existe uma grande chance de fazer transformação do rompimento dessa maneira como se relacionava com esse pai ou com esse patriarcado, para fazer de fato a transmutação disso e dar o salto, sabe? Libertar-se dessa figura da princesinha do papai, sabe? Para poder pegar bem a dinâmica aqui de Semele, que literalmente era uma princesinha do pai rei, né? Que era de Cadmo. Quando vocês conseguem, quando a gente dá conta de primeiro tomar conhecimento disso, consciência disso, e tomar ações e atitudes para fazer as mudanças necessárias para não ser de novo arredado nos padrões cíclicos que acontecem, para não repetir, né, parceiros, né, representando de novo essas figuras de amante, porque infelizmente quando as pessoas não têm a maturidade de sair desse padrão de amante e criança, porque a Semele ela representa muito essa infantilidade dentro desse relacionamento, quando as pessoas não dão conta de fazer essas mudanças e essas transmutações, inevitavelmente vão estar suscetíveis a novos envolvimentos nos mesmos termos. Então, chorem, curem as feridas, vejam os pontos, e não se trata também de negar o masculino, porque isso não resolve. Não se trata disso, né? Se trata efetivamente de vocês estarem atentos a esse movimento para vocês ficarem nesse contexto mais saudável dentro desses relacionamentos. E aí é o que acontece efetivamente com Semele. Ela tem um bom tempo, e aí esse filho que se desenvolveu ao longo do processo, que eu falei um pouquinho logo no começo da análise do Dionísio, ele vai lá e resgata essa Semele, que não é mais Semele. Lembra que eu falei que quando ela é resgatada do Hades, ela tem um nome trocado, né, substituído por Tione? Essa dinâmica, né? Se a gente lembrar da mitologia católica, né, da religião católica, que, gente, mitologia nada mais é que a religião de muito antiga, de antigamente. Era a religião deles, a grega, né? A mitologia grega era a religião dele, literalmente. Hoje nós temos a católica, que tem aí mais presente aí nas conversas e no imaginário das pessoas. Então, assim, lembra que Paulo de Tarso era Saulo de Tarso? Quando ele tem a revelação e faz todo o processo de transformação, ele passa a ser Paulo, porque houve uma transformação profunda dentro daquele contexto de Saulo. Ele não é mais aquele Saulo que era importante dentro do contexto judaico. Ele tem uma mudança significativa e passa a ser Paulo, que é o Paulo do cristianismo. Com a Semele, acontece algo similar em relação a essa troca de nomes. Em vários episódios da mitologia, se vocês perceberem, sempre tem essa dinâmica de mudança significativa e profunda dentro da psique desse personagem que está sendo apresentado ali. E aí ela é elevada ao Olimpo. Né? É muito interessante porque eu pesquisei, inclusive, porque eu queria saber o que Hera fez quando a Semele, que não é mais Semele, agora é Tione, chega no Olimpo e passa, como deusa, ela não é mais uma mera mortal, ela chega no Olimpo e como deusa, e ainda sendo venerada pelos mortais, né? Pelos homens. Eu pesquisei, eu queria saber, viu? E aí, ela ficou de boa, né? E aí não tem nenhum registro a respeito de Hera se opondo a esse movimento que Dionísio faz, assistido e balizado pelos deuses, obviamente. Mas a dinâmica nesse contexto, que não há mais de novo, né? Hera atormenta a vida de Dionísio a vida inteira, tá? Mas não tem nenhum registro em relação a Tione, porque essa Tione não é mais a amante de Zeus. A amante de Zeus foi Semele, que foi transmutada, ela morre, aquela figura Semele morre e renasce a Tione, que é uma figura transmutada, desenvolvida, que passa o processo dela ela individua nesse contexto, né? Ela não é mais aquela amante com essa característica de criança infantil. Acho que é isso, gente. O convite aqui justamente
para a gente fazer as reflexões de como é que a gente encara esses Zeus, essas Heras, essas Sêmiles e essas Chiones e os Dionísios, né? Eu acho interessante que tem uma ponderação que eu vi em algum lugar que fala que talvez a função da amante, né, da característica da arquetípica do amante, seja justamente fazer a desestabilização nessas estruturas cristalizadas para criar a possibilidade de promover mortes efetivas, reconstruções e renascimentos e ascensões para o desenvolvimento de cada contexto que a gente tem à nossa disposição, na nossa vida, né? Com as pessoas com quem a gente se relaciona e conosco mesmos. Então é isso. De novo, quase 1 hora conversando aqui. Achei até que ia ser mais rápido hoje, mas é bacana, né? Infelizmente ninguém entrou, mas não tem nenhum problema. Fiquem à vontade de deixarem comentários se esse tema de alguma maneira tocou vocês. Fiquem à vontade de trocar aqui com a gente. Semana que vem, se não houver mudanças, né, tá previsto para ter uma convidada. Ela ainda não me disse qual vai ser o tema, então, inclusive na dinâmica aqui do vídeo que eu vou fazer uma edição e daqui a pouco eu subo no YouTube também. Estou lá colocando que tem uma convidada com tema surpresa. Se eventualmente essa convidada e esse tema surpresa não acontecerem, eu trago algum outro tema semana que vem e a gente pode conversar também. Então, boa semana para todos, um grande beijo, espero que vocês fiquem bem, que pensem a respeito, porque esse tema ele é delicadinho, né? Ele é ardido, ele incomoda e a ideia é para incomodar mesmo. Então, espero que vocês reflitam a respeito e, independente de publicarem alguma coisa aqui, de ponderarem alguma coisa aqui, olhe para dentro, né? Vamos entender um pouco melhor como é que esses personagens estão aqui, né, de alguma maneira atuando dentro da gente. Super beijo, até a próxima, tchau, tchau.